Eu acho que tá bom já. Nosso país é o Suriname, né? No início, né, antes da colonização desse país, ele era habitado só por indígenas arawakes, tupis, e depois de um tempo, no século XV, ele recebeu os espanhóis. Mas eles não foram colonizados por esse país, eles foram colonizados pelos ingleses, que trouxeram os negros escravos para plantar açúcar, a cana-de-açúcar. E aí, só que em 1665, os ingleses trocaram o Suriname por New York, que era antigamente a Nova Amsterdã. E depois de um tempo só, que os holandeses tomaram totalmente o poder de Suriname e continuaram com a plantação de cana-de-açúcar com os escravos negros e deram início ao cultivo de café. E depois de um bom tempo, houve a abolição da escravidão. Aí começou a ocorrer a imigração de vários países do Oriente, como a Índia, a Ásia, e aí houve uma miscigenação totalmente da nossa, daquele país. Depois de um tempo, eles criaram um governo, mas esse governo ele ficou submetido à Holanda. E depois de um bom tempo, eles conseguiram a independência
e criou um governo que durou aí uns 5 anos, que depois foi derrubado pelos militares, que promoveram eles aboliram a política, os políticos, os governos, e instalaram a censura no país. Depois de ter muitas mortes de muitos civis, aí o Suriname ele passou a ter uma comissão que instala a democracia, que conseguiu combater os militares e se instalou então o governo novamente. Essa é um pouquinho da história do Suriname. Como ela falou, o regime político do Suriname é a democracia, ele é uma república presidencialista e o mandato do presidente é 5 anos. Ele é eleito pela Assembleia Nacional, não é pelo povo diretamente, né? Que é composta por 51 membros, que também são eleitos de 5 em 5 anos. A educação no Suriname é gratuita e é obrigatória até os 12 anos de idade. Quem provê essa educação é o governo e a Igreja Católica Romana. O índice de alfabetização do país é de 89,6%, então é bem alto, né? E a instrução que é feita nas escolas, na maioria delas, é na língua neerlandesa, que é a língua predominante lá, que é o holandês. Vou falar um pouquinho da bandeira. A bandeira, ela foi adotada no dia da independência, dia 25 de novembro de 75. A estrela representa a união dos grupos étnicos e a cor dourada significa sacrifício e altruísmo. O vermelho significa amor e progresso. O verde significa esperança e riqueza e o branco significa justiça e liberdade. Bom, o Suriname ele é um país de miscigenação de raças, né? Ele tem 37% da população hindustânica, descendentes de norte-indianos, que chegaram no século XIX. Crioulos, descendentes de escravos e africanos, 31% misturados com brancos, javaneses, indonésios e importados, 15%. 10% de negros do mato, escravos africanos que fugiram e se misturaram com índios e ou indianos. E o restante ameríndios, chineses e brancos também, de pequena comunidade judaica. Bom, a música mais conhecida no Suriname chama caseco, que é tradição indo-caribe e provavelmente derivado da expressão de cacerlicort, quer dizer corpo de descanso, que foi utilizado durante a escravidão para descrever uma dança muito rápida. Caseco é uma forma de fusão de vários estilos e folclores da Europa, da África e Américas. Eles usam instrumentos de percussão, de ritmo, bateria de armadilha, saxofones, trompetes, trombones. Pode ser cantado em solo, em coro e geralmente em chamada e resposta, ou seja, a pessoa canta e a pessoa responde, né? Falando um pouco do esporte também, eles têm um comitê olímpico lá, que eles chamam de SOC, foi criado em 1959 e agora no momento tem 17 membros. Eles incluem atletismo, basquete, boxe, xadrez, ciclismo, judô, basquete, karatê, futebol, natação e tênis de mesa. E o principal esporte deles lá é o futebol. E o jogador mais conhecido no momento é o Scott. Bom, na culinária, por causa dessa miscigenação de raças, eles têm comidas e tradições indianas, indonésias e crioulas. E ela se confunde em muitos aspectos com a nossa. Tanto é que nós temos aqui café, batata, quiabo e feijão. E o coco, claro. E o prato típico que nós preparamos aqui é o frango do Suriname. Ele é à base de molho shoyu, daí tem ervilhas frescas, coco e arroz. E esse é um dos principais pratos, dos elementos dele lá, que é arroz, peixe, macarrão, frango e batata. Eu vou convidar os jurados para fazer uma boquinha, comer um pouquinho, para ver se é bom, se é ruim. Vamos lá, gente, não se apanha não, vem cá. Depois do jurado, está aberto ao público. Nós que estamos caracterizados de índios vamos fazer essa dança. E ela que está vestida de
africana, ela vai fazer uns passos diferentes. Vou fazer a parte africana do negócio. E a gente escolheu fazer assim. Cadê a boca? Bom, boa tarde. Nós estaremos apresentando um pouco sobre a cultura do país Omã. Quem nasce em Omã é Omani, na realidade. E lá é um país que o governo é sultanato, ou seja, quem preside é o sultão. As mulheres lá são privadas de muitos direitos, por isso que elas usam essas vestimentas. No caso daquela burca ali é o mais restritivo, e no caso essas outras vestimentas mais coloridas são para festas. A gente trouxe aqui também uns pratos especiais do próprio país. Aqui é um frango com quiabo. Aqui é o pernil de carneiro chamado biryani, o quibe, o tabule, o cozido de frango e o makdous, que é uma berinjela recheada. O sultão ele tem aproximadamente 2 milhões e meio de habitantes. Ele é um pouco menor que Guarulhos, ou seja, bem pequeno. Ele faz divisa com a Arábia Saudita e o Iêmen. Eles têm o costume de beber vinho e a religião predominante lá é o islamismo. Uma questão, eles fazem combinação entre os alimentos. Eles comem o pão sem fermento com o tabule. E eu creio que é somente isso de informação relevante. Mais alguma legal? Acho que seria interessante reforçar também que, no caso da vestimenta das mulheres, ainda que elas estejam aqui todas juntas com a burca, as mulheres que usam a burca são de um segmento religioso muito mais conservador. Então elas têm assim restrições muito maiores em relação a andar na rua, e elas, esse segmento mais conservador, eles então exigem que as mulheres usem essa roupa mais escura. Fica em pé na gente ver a roupa, dá uma caminhada aqui. E é interessante que a roupa masculina, que é essa roupa que o Tiago está usando, é a chamada roupa nacional. E para os homens é o branco, porque reflete o calor. Então, eles não vão sentir muito frio, porque normalmente o homem veste branco. Agora, a mulher que veste o negro, ela retém todo o calor. Então, diz que as mulheres sofrem muito quando elas andam nas ruas de Omã, porque o calor é muito grande e elas sofrem muito por causa da retenção do calor. Agora, de um modo geral, então, a burca é usada somente para segmentos religiosos mais conservadores.
de um modo geral, as mulheres usam o véu para sair de casa. Então elas não podem sair com o rosto. Agora, existe atualmente em Oman assim, segmentos mais liberais, e até por causa do comércio lá, o comércio é muito intenso na região de Oman, então há muita diversidade de pessoas. Tem muitas pessoas que buscam Oman para o turismo, porque a costa de Oman é uma costa muito grande e tem muitas praias. Então o turismo lá é muito explorado, porque os hotéis oferecem assim uma gastronomia muito boa, e isso atrai os turistas, principalmente por causa da gastronomia. Agora, as mulheres dentro de casa, elas têm mais liberdade de se mover, não precisa ficar tanto assim com o véu no rosto. E uma característica de Oman é que as mulheres, elas têm possibilidade, a maioria lá, como tem essa questão do Sudão, é o Sudão que tem geralmente muitas mulheres e sempre economicamente muito bem, as mulheres possuem muita quantidade de joias em ouro, tem muito ouro, né? Então a gente fica imaginando que uma mulher de burca, né, ela pode ter muito ouro, mas não adianta muito, né? Diz que compram roupas e bolsas muito caras, tudo que eles gastam lá é tudo muito caro, pegam em Nova York, gastam muito dinheiro, mas elas não têm assim a mesma liberdade que a mulher ocidental tem para usufruir esses benefícios que a situação econômica de Oman oferece a eles, né? Então, acho que é um pouquinho mais que a gente teve aí a respeito da bandeira. A bandeira eu posso estar até falando, pastor. Sim, por favor, Tiago. Então, a bandeira ali tem desenhado ali um punhal que representa o poder, o vigor do homem, e os outros instrumentos ali representam o armamento, a guerra, o poder bélico do país. E sobre questão de guerra, o interessante do Oman que ele é um país neutro, ou seja, ele não pende nem para a Al-Qaeda, que é a facção mais extremista, e também não fica nem muito com o regime vigente no país. Eles ficam em meio termo para poder tentar agradar ambos os lados e ter uma paz, entre aspas, dentro do país. E como vocês perceberam, a mulher não tem direito de fazer muita coisa não, por isso que elas estão quietinhas aí, né, à toa. Bom, eu creio que é isso. Uma outra característica da vestimenta das mulheres, fica em pé, Sara, vem aqui na frente, é que elas vestem roupas muito com cores muito vibrantes sempre e geralmente cobrindo a maior parte do corpo. As roupas talares, né, que são compridas para não marcar o corpo, não tem essa de usar roupa justa, roupa que marca o corpo. Então, mesmo dentro de casa, elas usam roupas assim, talares e sempre de cores muito vibrantes também. Bom, e agora gostaria de convidar vocês para estar degustando os nossos pratos aqui. Uma pergunta? Sim. E a situação do cristianismo em relação ao que vocês falaram, a religião, mas e a situação do cristianismo lá? É muito pequeno. São pontos isolados que existem, porque lá impera o islamismo, né? E tem alguns focos também do muçulmano, então o cristianismo é muito pequeno, uma porcentagem assim muito... Tem perseguição, essas coisas aos cristãos? Não, porque o país ele tem uma independência financeira muito grande, uma independência do domínio, do poder que está mais no sultão. Então, como há uma abertura muito grande em relação ao turismo, em relação à abertura mesmo não da migração, mas da visitação, o Oman é muito pedido, é muito solicitado para que se visite lá,
por causa da gastronomia, por causa então, essa entrada de pessoas de outros países provoca essa abertura assim, um pouco mais liberal. Dos países da Arábia Saudita, Omã talvez seja o mais liberal de todos. E a base da economia? O que eles produzem? Porque são ricos, né? De algum lugar vem essa riqueza. É petróleo. Pastora, Chile, uma coisa interessante que eu estava lendo ali, falando no Suriname, que 89% é de alfabetizados, né? Lá é um país rico, mas 28% da população é analfabeta. É uma discrepância, né? Eu achei isso um dado interessante. Ser rico, mas tem tanto analfabeto. Também que o Thiago falou, muitas mulheres, né? Não tem direito a nada, então isso também aumenta. Muito bem. Então vamos lá, né? Bem, pode falar. Olha pra cá, olha aqui. Bem-vindos a Nicarágua. O nome oficial do país é a República da Nicarágua. Ele se encontra na América Central, faz fronteira ao norte com Honduras, ao sul está a Costa Rica, ao oeste é o Oceano Pacífico e a leste é o Mar do Caribe. Na costa leste é uma região montanhosa, desde o noroeste ao sudeste, e na costa oeste é uma região mais planície, que tem uma região vulcânica com os lagos. O clima é tropical, de aproximadamente lá no ano é cerca de 25 graus Celsius. Ele tem recursos naturais como agricultura e devido à região vulcânica tem bastante minerais como cobre, prata e ouro. O país ele tem uma área de aproximadamente 130 mil quilômetros quadrados com 6 milhões de habitantes. A sua capital é Managuá e as principais cidades é Managuá, León, Chinandegua, Masayá e Ganadá. A sua organização de Estado é uma república presidencialista. E lá eles têm um problema o problema assim, do país é na questão da saúde, né, o problema social, que não atende, a saúde do país não atende a toda a população. E a gente tem o dado que em 2000 a taxa de analfabetismo era de 35%. Essa é a bandeira da Nicarágua. Ela possui 4 elementos centrais, que são as 3 faixas e o símbolo nacional. A faixa branca do meio significa a pureza de todo o território nacional. As 2 faixas azuis simbolizam os 2 oceanos que banham a Nicarágua, o Oceano Pacífico e o Mar do Caribe. Já o brasão nacional, ele tem um triângulo equilátero que mostra a igualdade. O arco-íris simboliza a paz. Esse gorro no meio vermelho mostra a liberdade. E são 5 vulcões que mostram a união dos 5 países da América Central. E é isso. Vou falar um pouquinho da religião, né, do país. 93% da população é católica. E o restante, eles são divididos em várias denominações, entre elas os evangélicos, né? E são cerca de 72 grupos de evangélicos lá. Então, assim, é um pouquinho de cada denominação, né? É bem diverso. E iniciou o movimento protestante lá com a Igreja Anglicana em 1760, mas foi muito lento o processo, só mais para frente, em 1900, que houve um crescimento maior mesmo e mais acelerado do movimento protestante lá. E a Bíblia
foi distribuída, a primeira Bíblia lá foi uma Bíblia em inglês, né? Não é a língua do país, né? Eles foram colonizados pelos espanhóis. E depois eles levaram a Bíblia em espanhol para a população. Aqui tem um exemplo, né, da Bíblia em espanhol, quem quiser conhecer. Bem, é um país muito diversificado na cultura de flores, por isso que nós estamos aqui bem representados pelas flores. É um país que, devido à colonização espanhola, né, tem uma grande influência, principalmente na alimentação. Então, eles gostam de coisas bem calientes, como a pimenta, por exemplo. Se vocês forem experimentar, tomem cuidado, porque realmente ela é forte. Eles são têm uma grande produção bovina, então a carne deles, além de ser grandemente produzido lá, né, a qualidade é muito boa. Por isso que nós vamos fazer a tortilha, que a tortilha é à base de milho, ela é recheada com carne, e eles utilizam muito a salada feita com o vinagre balsâmico. Por isso que a nossa saladinha está escurinha. Eles também são um grande produtor de milho, por isso a tortilha ela é de milho. E a nossa sobremesa é a espumilha de maíz. Maíz lá na língua é o milho, tá? Então é um espumante de milho, digamos assim, a nossa sobremesa. Vocês vão se servir daqui a pouco. E eu vou falar um pouquinho sobre a música, né? Lá eles utilizam, assim, a Nicarágua, em todos os países também da América Central, eles utilizam um instrumento chamado marimba. Mas na Nicarágua é o principal instrumento mesmo. E eu, né, e o meu marido, vamos fazer uma apresentação para vocês todos, né? Na verdade, de uma música folclórica da Nicarágua. Lá eles têm bastante, assim, como nós aqui também temos, né, as lendas folclóricas, lá também. Então nós vamos dançar uma música da região, da cidade de Massaia, que fica próximo também à capital. Não perca isso. Aumenta a iluminação.
Rastafari Mologontu. Que significa bem-vindos, tá? E agora a gente vai explicar primeiro a bandeira. Bom, a bandeira aqui da Mongólia, ela mostra as cores vermelhas, que representam o fogo, o azul, que é a água, aqui seria o sol, a estrela e o yin yang, seria... Porque na Mongólia, algumas tribos ainda são politeístas, então eles ainda adoram ao sol, à lua, os elementos da terra. E é exatamente isso que a bandeira tem, o que representa a terra, que são esses dois pontos aqui assim, a água, o yin e yang, a lua, o sol e uma estrela. Antes de ser a estrela, era como uma chama, tinha o desenho de uma chama. E eles trocaram, em 1990 foi trocada o desenho por uma estrela. Em 1203 foi fundado o primeiro estado feudal da Mongólia. E o líder era o Gengis Khan. Depois, pouco tempo depois, o que eles foram dominando, foi dominando praticamente a Ásia inteira e um quarto do continente europeu. Eles só não conseguiram chegar ao Japão, porque para chegar no Japão, eles tinham muito medo do mar, porque o mar do Japão é muito profundo. Então eles não conseguiam chegar lá por causa das tempestades e o mar agitado. Eles nunca conseguiram chegar no Japão. Mas o Império Mongol foi considerado o maior império da Terra. Até hoje foi o maior império. Pouco tempo depois, que eles já estavam dominando, o neto de Gengis Khan, Kublai Khan, pediu, através de Marco Polo, para o Papa enviar 100 missionários para ensinarem a cultura, para ensinar a religião cristã para a população. Desses 100 missionários que foram convocados, só 2 responderam e não foram. Não foram porque foram impedidos, mas porque não quiseram ir. Foi aí que foi, acho que, o ponto principal onde eles perderam a oportunidade de ensinar o cristianismo no país. Porque depois eles convocaram os monges budistas. E os monges budistas foram em bando, foram vários. E foi que o budismo começou a dominar o país. A principal religião da Mongólia é o budismo. Cerca de 90% da população é budista. E em 1900 foi considerado o país mais religioso do mundo, com 50% da população masculina sendo monge que vivia em monastérios. O idioma que se fala é o Khalkha-mongol, mas também tem o Kazakh, que é bem menos. O Khalkha-mongol se fala, 90% da população fala, e os outros 10% se dividem entre o Kazakh e as línguas das tribos. A maior parte da população vive como nômade. Na verdade, praticamente todo mundo vive como nômade por causa das temperaturas. É um país muito frio, chega a fazer menos 47 graus, chega a ficar de 220 a 260 dias só de sol, direto. É que nem no Alasca, que fica 6 meses no ano só de sol, não anoitece. É desse jeito. É o país mais alto do planeta. Está 1,5 mil metros acima do nível do mar. E a moeda é o tangro, é bem complicado de falar. É o tango, que é $1 daria 1.222 tangos. A moeda é bem desvalorizada. É um país considerado pobre, mas embora a população seja nômade, viva trocando de lugar, tem famílias que trocam 20 vezes por ano, se mudam 20 vezes no ano, ainda assim o índice de analfabetismo é de 0,7%. Eles valorizam muito a educação. Muitas famílias moram nos subterrâneos por causa do frio. A maior parte da população que vive em cidades, em casas normais, vivem na capital, Urambator, Ulaanbaatar, tem várias diferenças. O nome pode ser traduzido de várias formas. Pode explicar sobre as roupas, né? Como eles ainda vivem da caça, da pesca, aliás, a principal atividade deles é a caça, a pesca e um pouco da agricultura, apesar de que a alimentação deles é mais focada em carnes, eles comem mais carnes por causa da caça. Eles, desde quando os primeiros soldados, né, eles já
tinham a cultura de cortar os animais e assar a carne, fazer a carne no fogo. Então eles ainda têm muito disso, eles comem muita carne de cavalo, de iaque, o leite de égua, de carneiro também. As roupas, eles usam muitas peles para costurar, para fazer as roupas, que nem aqui, tem os chapéus, por causa do frio, né, as bolas, para proteção dos braços, dos punhos, né. Aqui tem algumas facas, algumas armas mais ou menos parecidas com a que eles usam. Mas tá comigo? Então vamos ver. Então, né? A comida que a gente tem é o arroz tradicional. Tradicional por quê? Porque tem vários tipos de arroz que eles comem. Integral. Mas nós decidimos fazer o tradicional, que é bem parecido com o arroz japonês, aquele meio grudadinho, pastadinho, todo mundo adora. E a gente escolheu fazer o frango, porque é uma coisa que o pessoal come mais, né? Ninguém ia querer comer carne de cavalo, ia? Ninguém vai querer comer carne de cavalo, levanta a mão. Então, Só os ingleses. E a gente tem uma salada, que é a salada de verão. Salada de verão porque os ingredientes usados são cultivados e nascem, dá para colher no verão, e eles dizem que é refrescante, porque, como ela disse, a variação de temperatura, no inverno chega a fazer menos 40 graus e no verão chega a fazer 40. Então é muito quente, tem uma variação muito grande durante o ano. Então eles dizem que é bem refrescante. Frango? Aqui tá perguntando do frango aí, pode perguntar, gente. Não tem problema não. O frango, para especificar, é um frango agridoce. O nome do prato é frango sweet of sauce. É mais ou menos doce e sal. Quer dizer, adocicado. E a gente fez um chá. Eles não têm uma cultura tão focada no chá, é mais no leite. Mas não é leite de vaca, é leite de iaque ou de égua. A gente, no Brasil, não existe nenhum mercado que venda leite de égua, nem de iaque, gente, iaque, né? Então, não dá pra mim ir lá caçar um iaque, pra mim ir lá tirar o leite. Então a gente resolveu fazer um chá. O chá é de gengibre, porque eles gostam bastante de gengibre também. Então, um chazinho, e eles também gostam de tomar chá com leite, gente. Leite de égua com chá de laranja. Vai ficar uma coisa deliciosa. Então, chazinho mais comum. E eu ouvi falarem que queriam que explicasse como usa o hashi. Então, pessoal, se vocês fizerem uma fila ou chegarem, cada um pode pegar, que tem pra todo mundo. Eu vou ensinar como pegar, comer, junto com os jurados. Todo mundo vai comer. Vai a Coreia. Só mais uma coisa. Observações. Vou explicar só mais 2 pontos rapidinho, a gente já ensina, tá? O primeiro ponto é a questão do cristianismo. A Mongólia não é um país com liberdade religiosa, não existe repressão ao evangelho, então existem igrejas cristãs no país, só que é muito pouco, é cerca de 2% só da população, se eu não me engano, que é cristã. Tem cerca de 100 igrejas, em 2000 foi datado que tinha 1000 membros no país inteiro. O país é do tamanho, a área territorial dele é mais ou menos do tamanho do estado do Amazonas, não tem saída para o mar, faz fronteira com a Rússia e a China, e apesar disso não tem muita influência dos outros 2 países. A maior influência que a gente observa da China mesmo é a questão da comida, tem um pouco de influência da alimentação chinesa. E da Rússia é o idioma. Tanto que se você parar para ouvir o idioma mongol, parece uma mistura de chinês com russo. Então é muito complicado, é realmente difícil. E eles têm poucos missionários. Eles pedem muito que os missionários vão para o país. Só que o que acontece? A maior dificuldade dos missionários é, primeiro, o clima, para se adaptar ao clima. Quando vai em
família, eles preferem que vá com casais que tenham filhos pequenos, para poder aprender da cultura e tudo mais, ser mais fácil de aprender. E a questão do visto. Eles não têm problema com visto para as pessoas ficarem no país. Só que o governo não aceita visto só para missionário. Eles querem que as pessoas vão para investir no país, para ficar. Então, normalmente eles pedem que a pessoa vá com um plano de empresarial, para criar um emprego, um serviço social, alguma coisa que vá trazer benefício para o país, não para a pessoa ficar lá só como missionário. Então, tem muitos missionários que acabam perdendo o visto e acabam sendo mandados de volta porque não tem um planejamento para ficar. E essa é a principal exigência deles. E outra coisa é a questão da música. Todo mundo está acostumado a ouvir, que nem com a China. Todo mundo está acostumado com a música, aquela música tradicional, com o som dos violões atrás, aquele barulhinho, bem simples. E as pessoas não sabem que eles têm uma cultura pop, uma cultura popular, que nem a gente tem. A gente não passa o dia inteiro ouvindo música folclórica só. A gente tem as músicas populares brasileiras, tem o funk, infelizmente, mas tem vários outros tipos de música. E eles também têm. Eles têm a música pop, com boy bands formadas só de meninos, só de meninas. E é a música popular com batida eletrônica, com batida na língua deles, às vezes misturando com o inglês. Tem algumas palavras em inglês e que fica mais fácil de você se acostumar com a música do que se ela for todinha só no idioma deles. E as batidas são muito parecidas com as músicas ocidentais. Então é muito comum, você escuta e você já se sente atraído, porque é uma coisa muito parecida. A gente tem algumas músicas, tem aqui no tablet, com fone de ouvido, para quem quiser ouvir um pouquinho. Tem várias músicas, tem músicas mais lentas, músicas mais agitadas, para o pessoal conhecer um pouquinho e saber que eles não são só de música tradicional também. Bom, obrigada. Muito bem. Eu vou usar e vou ensinar vocês. Vocês perceberam, né? Que ele é grudadinho. É só puxar embaixo, ó. Normalmente ele fica torto, tá bom? Vocês vão precisar pegar comida, gente. E aí? Vou chegar. Vamos primeiro pegar a comida no potinho. Como é que arruma no dedo? Como é que arruma no dedo esse pote? Uma técnica não é oficial, gente, mas eu como assim. Você tem que segurar firmemente de baixo, assim. E o de cima, você vai movimentar só o de cima. Segura aqui. Ó, esse dedo em cima, você movimenta só o de cima. Mesmo que vai mais fácil. Só mexe de cima. Pra pegar a comida, apoia no de baixo. Ele fica firme. Entendi agora. africana. Os bantus são formados pelos hutus e os tutsis, que são a maior parte da população atual. Os pigmeus são uma minoria bem pequenininha lá em Ruanda. A partir do século XV, os tutsis dominavam já Ruanda, já faziam parte da camada social superior de Ruanda, mas ainda Ruanda não era um país, era simplesmente uma civilização tribal. Durante a segunda metade do século XIX, o neocolonialismo tomou conta da Europa. Todos os países europeus foram atrás de colônias na África. A industrialização começou a se erguer e todo mundo queria um país na África para conseguir matéria-prima, para conseguir trabalhador. Então, ocorreu no ano de 1885 a Conferência de Berlim, que foram decidir as fronteiras dos países da África.
Só que as fronteiras não foram decididas conforme as civilizações africanas, foram decididas conforme os interesses europeus. Ruanda ainda não se tornou um país durante a Conferência de Berlim. Ela só foi se tornar um país em 1890, numa conferência de Bruxelas. E sim, ela teve suas fronteiras definidas. Só que depois da Primeira Guerra Mundial, Ruanda tinha ficado com a Alemanha. Mas após a Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha perdeu a guerra, ela passou para a Bélgica. Mas diferente do domínio alemão, que apesar de ter sido um país fascista, um governo militar muito duro, eles não tiveram um domínio muito forte sobre Ruanda. Era um domínio mais frouxo. Diferente da Bélgica, que já foi com a intenção de explorar muito mais do que a Alemanha. E eles usaram muito a Igreja Católica como um instrumento de se impor em Ruanda, impor a sua cultura e rejeitar a cultura do país. E é só que com o tempo passou, o Ruanda sofreu muito durante o domínio belga, mas logo veio a Segunda Guerra Mundial. E após a Segunda Guerra Mundial foram muitos gastos, a economia mudou, o mundo mudou e a Bélgica começou a largar um pouco Ruanda. E conforme ela ia largando um pouco o domínio, antes eram os Tutsis que continuavam mandando, porque a Bélgica apoiava os Tutsis, que era a autoridade local. Então os Hutus foram crescendo em população, crescendo em número, foram cada vez ganhando maior participação política. Até que chegou um ponto que os Hutus praticamente tinham todo o poder político e assim em 1962 aconteceu a independência de Ruanda e ela foi liderada pelos Hutus. Então os Tutsis passaram a ser os explorados e em 1960 a ONU promoveu um referendo em Ruanda, antes da independência, que foi em 62, para Ruanda decidir o que eles iam querer ser. Porque até então eles eram uma monarquia. E aí eles decidiram o que ia ser, como aconteceu no Brasil, se ia ser uma república, uma monarquia, e eles decidiram que ia ser uma república. Mas mesmo assim, mesmo decidindo o futuro deles, houveram muito roubo nas eleições e continuaram os conflitos entre os Hutus e os Tutsis. Não teve paz depois desse referendo. E a república era muito frágil porque tinha uma grande instabilidade política, porque todo mundo queria o poder e era muito difícil governar, unificar realmente o país. Então, em 1973, todas as atividades políticas foram abolidas. O general Hutu, que é o Juvenal Habyarimana, ele fechou o Congresso, fechou as assembleias e decidiu tornar uma ditadura. Então, foi cada vez reprimindo os Tutsis, reprimindo cada vez mais os Tutsis, e os Tutsis iam fugindo. Para o lado tinha o país de Buriti perto, tinha o país a República do Congo perto, e eles iam se refugiando, a maioria. Um ou outro ficava para tentar lutar pela sua liberdade, lutar pelos seus direitos. Só que o pessoal todo mundo ia se revoltando com a situação política de Ruanda. Mas em 1990, mesmo, eles continuavam desde 73 numa ditadura, num governo fechado, que não tinha democracia. Mas em 1990, o general ele começou a dar indícios de abertura política, de uma possível democracia, mas ainda era só palavras, não tinha nada concreto. Neste mesmo ano de 1990, problemas climáticos e econômicos fizeram com que a oposição lançasse ataques militares contra o governo dos Hutus. Essa oposição, que é a Frente Patriótica Ruandesa, conhecidos como os Tutsis. A resposta dos Hutus foram programas genocidas contra os Tutsis e que só acabaram em 1992, quando foi assinado um cessar-fogo. Em 1994, o presidente de Burundi e de Ruanda foram assassinados num ataque contra
o avião que eles estavam. Os 3 meses que se seguiram, militares e milicianos mataram cerca de 800 mil Hutus e Tutsis. E aquilo foi conhecido como genocídio de Ruanda. Entretanto, a Frente Patriótica Ruandesa, sob a direção de Kagame, ocupou várias partes do país e em 4 de julho entrou na capital, Kigali, enquanto as tropas francesas entravam no sudeste com a manutenção da paz. Em 2003, Kagame foi finalmente eleito presidente no que foi considerado as primeiras eleições democráticas depois do genocídio. Só que 2 milhões de Hutus se refugiaram na República Dominicana do Congo com medo de uma retaliação pelos Tutsis. Muitos regressaram, mas conserva-se ali milícias que têm estado envolvidas na guerra civil daquele país. A Júlia introduziu sobre a partilha da África, né, no neocolonialismo europeu, casos como esse de Ruanda, o genocídio de Ruanda, eles se repetem na África até hoje, não na mesma proporção. As fronteiras da África que existiam antes da colonização europeia, elas não foram respeitadas pelo colonizador europeu. Ao bel prazer do colonizador, os interesses econômicos, eles traçaram novas fronteiras, visando unificar o país para melhor explorar. Só que eles não levaram em consideração as diversas etnias que existiam dentro do mesmo país e que, durante séculos, guerreavam. Foi o que aconteceu em Ruanda, né, com o genocídio de mais de 800 mil pessoas. Vou falar agora um pouco sobre a geografia. Ruanda, ela fica praticamente em latitude zero, na linha do Equador. É mais ou menos a mesma latitude de Belém do Pará. Só que Ruanda não faz muito calor em Ruanda por conta da altitude elevada do terreno. Isso diminui um pouco a temperatura de Ruanda. A biodiversidade de Ruanda é muito grande. Uma das coisas que impressionam mais os observadores da natureza, as pessoas que buscam o turismo ecológico, visitar Ruanda para ir para as montanhas de Ruanda, com um terreno muito alto, conhecer os gorilas das montanhas. Diversas vezes a gente vê no NetGeo ou no Discovery Channel Animal Planet falar sobre os gorilas, e lá eles preservam isso. Apesar de ser um país pequeno, com poucos recursos minerais, pouco território, uma população pequena, Ruanda é um modelo de desenvolvimento para a África. Ruanda é um modelo de desenvolvimento para a África. Foi considerada pela ONU em 2007 um modelo de economia para a África, de desenvolvimento sustentável. É basicamente isso. Eu vou falar um pouquinho da bandeira da Ruanda. Antigamente eles tinham, a bandeira eram 3 faixas, uma amarela, verde e vermelha, que para eles representava a esperança do povo de um futuro melhor, da nação melhorar, a paz e o povo mesmo deles. Aí, por causa dos genocídios, como a bandeira tinha uma faixa bem grande vermelha, eles resolveram tirar a cor vermelha da bandeira porque remetia muito ao sangue. Aí, em 2011, eles criaram e adotaram uma nova bandeira, que foi adotada a partir do dia 25 de outubro, que é essa daqui, que eles colocaram o azul, porque para eles representa a paz e a felicidade, o amarelo, a esperança de desenvolvimento econômico e prosperidade, o verde, a esperança de prosperidade e o amarelo, desenvolvimento econômico. E aí eles colocaram o sol, que para eles representa a iluminação, de ter um país novamente iluminado. Agora eu vou falar em relação à religião. Antes do genocídio, era 90% a população da religião cristã. Só que era uma população cristã com muita fé mesmo. Após o genocídio, esse número diminuiu a 82%,
levando em consideração o catolicismo também, que é o mais presente na região, do país, e o cristianismo, que são os evangélicos, e que eles dizem que são as outras religiões dentro do cristianismo. Porém, após o genocídio, essa fé mudou, porque eles viveram um país que o sentimento ficou muito presente, o ódio. Só que isso, com o tempo, foi diminuindo, e hoje eles são ele é um país que ele tem muita esperança, que ele é um modelo de esperança, que eles querem mudar, eles querem, igual aquilo que o Dudu falou, eles querem evoluir, evolução para a melhoria deles. Só que assim, antes era 90% de cristianismo, assim, com muita fé. Hoje vive 82% o cristianismo lá, porém eles não têm muita fé. Eles misturam cultura com religião, com a fé que está muito abalada, porque eles não estão conseguindo acreditar mais nas pessoas, né? Então, eles estão muito abertos para muitas coisas. Então, é uma população que está muito assim, desviada da fé e absorvendo tudo que dá. E se falam que a cultura que vai fazer a evolução neles, então eles visam mais a cultura. E tem época que falam que são as religiões, mas em relação não à fé, a culturas religiosas mesmo, né? Então eles estão procurando muita esperança, só que assim, como a gente vê muito falando ali, que mostra na realidade que passou, que assim, muitos lá eles estão muito sedentos de mudança assim pro melhor, da esperança deles. Só que não tem gente lá pregando, entendeu? Então, todo mundo que está aparecendo, eles não estão lá firmes, mesmo porque eles estão com uma barreira em relação ao cristianismo, em relação ao catolicismo e aos evangélicos, porque na época do genocídio era evangélico matando evangélico, católico matando católico, e aí hoje está muito deturpado isso, por isso que a gente tem que olhar muito por eles, né, e também missões, né, trabalhar muito com missões para ver se muda essa esperança e a fé deles. Volta com a garota. Bom, gente, eu fiquei com uma tarefa de falar um pouco da comida, da culinária deles. É um povo parecido com o nordestino. A sua culinária é muito da terra. Nós colocamos ali a batata, eles comem muito coisa da terra, batata, macaxeira. Também como as comidas típicas da parte da carne, eles comem pouca carne, por causa também da pobreza. Eles comem muito pouca carne. Mas a comida típica dele que eles gostam, que seria aqui no Brasil, para uma turma seria dobradinha de cabra. Então, era um povo assim, muito trabalhador, um povo assim, muito arraigado a buscar, pelas suas forças, o seu sustento. Mas devido a tantas lutas, eles ficou economicamente um tanto dificultoso, mas não deixaram de lutar pelos seus ideais. Mesmo com uma língua diferente deles, porque a língua deles predominante é o francês, fora os seus dialetos locais, porque tem os dialetos tribais, mas o que predomina é o francês, e também a língua do comércio, a língua que eles fazem os tratados. Mas é um povo assim que, talvez vocês tenham assim, por que vocês decoraram de branco? Essa questão de, ele falou que o povo cresceu, tem crescido essa busca de crescer financeiramente, crescer como nação. Ela falou também de esperança, falou sobre a religião, mas eles têm uma coisa linda, o povo ruandês, o povo africano. A alegria deles de viver, de lutar, por isso que as outras são muito estampadas. Isso faz parte da natureza deles, de um povo guerreiro, de um povo que sempre está em luta por ser diferente. Então, a decoração você vem neutra para sobressair as vestimentas que é parte deles e dessa alegria que é tão forte em seus corações. Nós vamos daqui a pouco servir uma sopa de batata, porque se fizesse batata doce, ok, obrigado, batata doce, porque aqui é batata doce, aí fala batata doce e batatinha. E se eu fizéssemos aqui uma comida de cabra, talvez vocês se assustassem. Então pegamos a batata e fizemos uma sopa, por ser um dia meio frio, pegamos um pouco da coisa da terra e juntamos uma culinária mais próxima, trazendo uma contextualização para a nossa realidade hoje daqui de São Paulo. Então, já falamos tudo. Quando formos ver a sopa, nós também entregaremos, ela tem uma sua fala, entregaremos os cartões que falam um pouco mais do genocídio que houve e também para estarmos em oração por Ruanda.
com carinho, tá? Os juízes já deram suas notas, a gente vai computar isso tudo. E no próximo evento da UMP, a gente vai divulgar e fazer a premiação, tá? Então, aguardamos todos presentes na próxima programação. Amém? Amém. Amém. Obrigado, gente.